a Deus. Exaltado e agradecido seja o nome do Senhor, que nos vive hoje, marcou esse encontro, para que nós hoje viemos ministrar a palavra, para que nós hoje viemos ouvir a palavra do Senhor conforme ela é. A necessidade dos nossos corações, ao ouvir aquilo que Deus tem preparado para esse dia de hoje, para mim e para você. De repente, no dia de hoje, aleluia, você tem passado um dia atribulado, um dia difícil, mas eu tenho uma coisa para lhe dizer. O Senhor tem uma palavra para o teu coração, uma palavra de conforto, uma palavra de força, uma palavra de avivamento, uma palavra de ânimo para que você venha entender o propósito de Deus em sua vida, para que você venha entender o que Deus quer para a sua vida. Você não está esquecido, pode até estar no anonimato, mas Deus nessa tarde se lembra de você, aleluia. Deus nessa tarde, Ele se lembra porque Ele fez uma promessa, e nessa promessa que Ele fez, com certeza Ele há de cumprir. Basta você botar sua fé em ação, botar sua fé em prática, usar a fé que o Senhor colocou, aleluia, em tuas mãos, aleluia, para atravessar o mar, para entrar dentro da fornalha, para estar dentro da cova do leão, para estar dentro do funil do furacão. Nessa tarde eu tenho algo da parte de Deus para falar para você, e você não pode perder, aleluia, nem um pouquinho, nem um bocadinho dessa alimentação, porque nessa tarde Deus tem alimentação para o teu e o meu coração. Lerei no livro de Salmos, aleluia, capítulo 23, que tem o tema, a mensagem, o título, a felicidade de temor ao Senhor, como nosso pastor. Me perdoa, a luz não focalizou bem, mas vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitai-me faz em verde pasto, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Só até aqui. Deus, nesse momento eu peço ao Senhor que o Senhor venha, meu Pai, continuar me usando, continuar me dando força, me dando graça, me dando vigor, entendimento, sabedoria, para estar ministrando a Tua palavra. Pai, que através dessa palavra, a qual foi lida agora, meu Senhor, nós podemos, meu Pai, entender o que o Senhor tem preparado, o que o Senhor quer nessa tarde, para mim e para meus irmãos que me ouvem e que me vêem. Pai amado, Pai querido, eu lhe peço ainda nessa mensagem, meu Pai, que o Senhor vai trabalhando em cada coração, em cada mente, trabalhando em cada pessoa que tem a necessidade de ouvir a Tua voz. Pai, aleluia, vou pedir, meu Pai, aleluia, só mais uma vez, a pessoa que estiver, meu Pai, enferma, que através dessa palavra ela seja curada. A pessoa que estiver, meu Pai, aleluia, como desempregada, meu Pai, que através dessa palavra a porta venha se abrir. Se a pessoa estiver afastada, meu Pai, da Tua presença, que através dessa palavra ela possa retornar para o seu aprisco. Que a pessoa, meu Pai, aleluia, qual seja a necessidade dela, que a Tua palavra, meu Senhor, venha alcançar cada coração, que a Tua palavra, meu Senhor, venha alcançar cada vida, cada pessoa que me escuta, meu Pai, no hospital, aleluia, ou até mesmo dentro de um presídio, ou até mesmo, meu Pai, uma pessoa que se encontra com a vida enrolada, embaraçada, nessa tarde, liberta ela para a glória do Teu nome e pelo santo nome de Jesus. Queridos, temos aqui uma palavra gloriosa, a qual o salmista Davi, o mesmo, aleluia, narra um salmo dizendo que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Amados e queridos, quando falamos acerca de Jesus,
que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. Sabemos que o pastor, aleluia, ele tem uma responsabilidade. O pastor tem uma responsabilidade de cuidar, aleluia, de tratar, aleluia, de ovelhas. O pastor, aleluia, ele tem um cuidado e a responsabilidade de levar o rebanho, aleluia, até o lugar certo. O pastor tem a responsabilidade de levar, aleluia, as ovelhas até o caminho que ela venha, aleluia, ter crescimento. Até o caminho que ela venha ter, aleluia, água, até o caminho que ela venha ter alimentação, para que ela possa ser, aleluia, uma ovelha saudável. Esse é o dever do pastor, levar as ovelhas para o pasto da alimentação, aleluia, e logo após a alimentação, aleluia, colocar ela, aleluia, em lugares que tenha água, para que ela venha matar a sua sede, para que ela venha, aleluia, beber água, aleluia, para matar a sede que está sobre ela. Amados e queridos irmãos, mas não é sobre esse tipo de ovelha que eu quero falar. Jesus diz, aleluia, na palavra, aleluia, que Ele é o bom pastor, aleluia. Se Jesus Cristo é o bom pastor, nós somos a ovelha de Jesus. Você não é uma ovelha, aleluia. Isso é simbolicamente. Jesus está dizendo que, aleluia, nós somos uma ovelha a qual Ele é o pastor. Amados e queridos irmãos, sabemos muitas das vezes que a ovelha, aleluia, tem muito tipo de ovelha, aleluia, na face da terra. Tem a ovelha, aleluia, que se machuca no meio do caminho quando passa perto de arame farpado. Sabemos que tem ovelha, aleluia, que cai em algum poço, aleluia, ela não enxerga porque o mato está alto, aleluia, e ela cai dentro, aleluia, daquele mato, aleluia, e ali por dentro daquele poço. O pastor tem que pegar o cajado dele e enfiar dentro do poço, do buraco, assim que seja, e que venha puxar a ovelha, para que a ovelha não venha morrer, para que a ovelha não venha perecer ali dentro, aleluia, daquele poço, aleluia. O pastor, aleluia, sempre tem que estar em cuidado da ovelha, para saber se ela está bem, para saber se ela está ferida, para saber se ela está machucada. Tem que dar uma olhada, aleluia, nos seus pés, tem que dar uma olhada, aleluia, por debaixo das suas orelhas, tem que passar, aleluia, a mão na cabeça para ver que tem algum machucado, aleluia, ou alguma ferida. Esse é, aleluia, a responsabilidade do pastor de ovelha. Mas aqui não estamos tratando de pastor de ovelhas, agora estamos tratando de pessoas, aleluia. Muitas das vezes, aleluia, encontra-se pessoas agora, aleluia, tristes, aleluia, encontra-se pessoas abatidas, encontra-se pessoas necessitadas de ouvir uma palavra, porque muitas palavras que veio sobre aquela ovelha, aleluia, acabou, aleluia, com o ânimo, com o vigor, com a graça e com a força. E muitas das vezes, a ovelha, aleluia, quer sair do caminho. A pessoa não quer mais saber, aleluia, andar mais no caminho, porque está machucada, está ferida, aleluia. E muitas das vezes ela pensa que está derrotada e destruída. Amados e queridos irmãos, aí agora entra o pastor da igreja para cuidar da sua ovelha. Qual é, aleluia, a responsabilidade do pastor agora? É ir até a ovelha e perguntar o que está acontecendo. Por que você não foi na igreja na sexta? Por que você não compareceu na igreja na quarta? Por que você não compareceu na igreja na quinta? Por que você não foi no domingo na escola dominical? Por que você, aleluia, não apareceu, aleluia, no culto de adoração ao Senhor? Agora, aleluia, o pastor tem a responsabilidade de ver o que aconteceu com a ovelha, porque ela está ferida, porque ela está magoada, porque, aleluia, a palavra entrou no coração, porque ela está um pouco afastada, longe do aprisco, porque ela está em sua necessidade e não fala para o pastor, para que o pastor venha, aleluia, cuidar da sua ovelha. Jesus, aleluia, sabemos que na palavra do Senhor, Ele lavou o pé dos discípulos, Ele cuidou de cada um discípulo, aleluia, mostrando, aleluia, que verdadeiramente Ele era pastor, que verdadeiramente Ele cuidava da ovelha, que verdadeiramente Ele era o Senhor, que verdadeiramente, aleluia, Ele é o pastor daquele rebanho, aleluia, e não tinha logo que vinha, aleluia, arrancar nenhuma daquelas ovelhas da mão, aleluia, de Jesus. Aleluia.
Jesus cuidou de todas as ovelhas. Jesus cuidou de Pedro, Tiago. E assim o Senhor Jesus Cristo foi cuidando. E a gente, aleluia, prestando atenção na palavra, aleluia, a gente aprendemos aquilo que Jesus, aleluia, o Senhor fez lá no passado, para que hoje a gente viemos, aleluia, também está, aleluia, sendo imitadores dele. Apóstolo Paulo diz: ser imitador de mim, porque eu sou imitador de Cristo. Se Cristo cuida da ovelha, meu dever é cuidar. Se Cristo cuida do rebanho, meu dever é cuidar. Aleluia. E aqui eu vejo, aleluia, que muitas das vezes tem rebanho, aleluia, que as ovelhas são machucadas, que as ovelhas, aleluia, está cheio de espinho, passou pelo arame farpado, está sangrando, aleluia, necessitando de uma palavra, necessitando de algo para a vida dela. Não era nesses parâmetros e nessa pregação a qual eu queria entrar. Queria falar, aleluia, do resumo do poder de Deus na vida daquele que tem necessidade, aleluia, nas horas, aleluia, que vem aquele vento, que vem aquele vendaval, que pensamos que nada vai acontecer. Aí o pastor levanta-se do trono, aleluia, para dizer: vim para abençoar, vim para abrir a porta, vim para curar. Mas aqui estamos falando de ovelha, estamos falando de pastor, estamos falando de salvação, estamos falando de vida, estamos falando de pessoas que têm necessidade e precisam, aleluia, de ouvir algo. Porque muitas das vezes está ferida, está machucada. Quantas ovelhas encontramos por aí? Quantas ovelhas chamam por aí? Aleluia, dizendo que estou fraco, dizendo, aleluia, que não tem mais força para caminhar, dizendo, aleluia, que não tem mais força para entrar na casa de Deus. Mas hoje Deus tem uma palavra para você. Jesus disse, aleluia, vinde após mim todos vós. Quando Jesus chama, aleluia, é para dar força, capacitar, orientar e dar mais responsabilidade, é isso. É responsabilidade de continuar no caminho. Porque o nosso descanso não é aqui. O reino de Deus, aleluia, o reino do Senhor não é consistido em comida e nem bebida, mas na justiça, louvor e adoração ao Senhor. Estamos aí agora vivendo dias caóticos e destruidores, onde vimos, aleluia, em jornais, rádios e televisões, aleluia, no meio da programação seculares, agora estamos vendo a violência cada dia crescendo, e muitas das vezes, aleluia, no meio dessas guerras, lutas e batalhas, aleluia, tem ovelhas feridas, ovelhas, aleluia, que estão por ali perdidas, necessitando de um pastor, necessitando de um evangelista, necessitando, aleluia, de um missionário, de um diácono que veja com a palavra do Senhor. Os dias estão difíceis. Aleluia, está se cumprindo, aleluia, está se cumprindo aquilo que Jesus falou, aleluia, que viria o pai contra pai, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação, aleluia, estamos vendo irmão contra irmão, aleluia, em violências caóticas e destruidoras, para acabar, aleluia, com a vida do ser humano, do ser, aleluia, que Deus deixou na face da terra. Mas o pastor está aí, dizendo, aleluia, que, aleluia, ele é bom pastor. Ele está dizendo que nada nos faltará. Ele diz, aleluia, que nós vamos deitar em pasto desejante. Sabe o que quer dizer isso, essa palavra? Que teremos paz. Muitas das vezes não tem paz, não tem alegria, é uma alegria passageira. Muitas das vezes, irmão, aleluia, a pessoa tem tudo dentro de casa, aleluia, o celeiro dela está cheio, aleluia, o carro dela na garagem está com o tanque cheio, aleluia, aleluia, está com vestimento, aleluia, uma barriga que a outra, mas dentro de ti, dentro de si não tem paz, está necessitando de alegria. Está necessitando do óleo, aleluia, que desce da barba de Arão para bater na sua mente, na sua cabeça, no seu coração, até os seus pés dar um pulo de alegria e dizer verdadeiramente, aleluia, eu agora exalto e engrandeço esse Deus porque ele é santo. Mas muitas das vezes, irmão, tem tudo, mas não tem presença. Tem tudo, mas não tem mais Deus. Tem tudo, mas não tem mais força. Sabe por quê? Sabe por quê? Acabou a unção, acabou a força, acabou o vigor, acabou o ânimo. Não precisa mais chamar o pastor, porque já tem tudo. Aleluia! Está naquela palavra que diz, a minha alma está saciada. Mas a palavra de Deus diz, louco
pouco nessa noite pedirão a tua alma o que tu tem preparado para quem será. De repente, aleluia, tu está se regozijando, se alegrando naquilo que você tem guardado na sua conta bancária. Daquilo que você tem guardado, aleluia, que você guardou desde moço, aleluia. Mas Deus, que é o pastor, que é o Senhor, Ele quer cuidar de você. Ele quer que você, aleluia, venha ouvir a voz dele, venha dar ouvido e entender, aleluia, que ainda há esperança para a tua vida. O pastor nesta noite diz que quer te dar alimentação, aleluia, arroz com feijão, não, ele quer te dar alimentação espiritual. Aleluia, ele não quer te dar água que sai da bica, aleluia, e daqui meia hora tu está com sede, não. Ele quer te dar água da vida, aleluia, que dá força, que dá ânimo para você. Não estamos aqui de brincadeira, responsabilidade, pregar em 2 lugares aqui nessa programação, e ainda hoje pregar em outro, aleluia, evento, aleluia, não porque somos top star, aleluia, e nem estrela, mas porque temos responsabilidade com a obra, responsabilidade com as coisas de Deus. Porque muitas das vezes vemos, aleluia, certo de pessoas, tipo de pessoas, eu vou louvar, eu vou cantar, cantar um louvor só, aleluia, e destruindo cantar a outra igreja. Ele está indo louvor, está indo cantar. Aleluia. Eu podia pegar minha esposa e minha filha e sair para algum lugar, mas não, estamos aqui, uma união só. Os homens que entram aqui para fazer programação, as mulheres que entram aqui, aleluia, para fazer programação, vai dizer para você que o pastor ainda cuida, que o pastor quer pegar nas mãos, que o pastor quer tirar o pobre necessitado lá do chão e levar para cima. Aleluia, dizer, filho, não temas, eu sou contigo. Essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Tu não terá que pelejar essa peleja. Aleluia. Mas somos numa batalha muito grande. Muitas das vezes a batalha é dentro da nossa própria casa. Muitas das vezes a batalha é dentro da nossa própria igreja. Muitas das vezes a batalha é dentro do nosso próprio ministério. É um que não entende o outro. É outro que não quer entender o outro. É um querendo ser maior do que o outro. É um querendo se apresentar mais do que o outro. É um querendo mostrar o que sabe mais do que o outro. Mas não é pastor. O pastor de verdade, ele dá vida para a ovelha. Não foi, aleluia, qualquer um que falou, não foi Jesus que falou. Aleluia. Ele quer cuidar da ovelha. Ele quer cuidar das feridas da ovelha, porque cuidar da lã é fácil. Cuidar da gordura é fácil. Temos que cuidar do nosso irmão que está sofrendo. Por isso que o salmista falou que Jesus, aleluia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o salmista falou assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o salmista Davi está falando assim, nada me faltará, não é dinheiro não me faltará misericórdia da presença do Senhor. Aleluia, mas só quero usar a palavra de Deus no versículo, aleluia, para as coisas materiais, para a bênção, para usufruir dinheiro, usufruir coisas, aleluia, que venha afastar, aleluia, o homem da presença de Deus. Está lá na palavra, no livro de Timóteo. A ruindade, a destruição de tudo, aleluia, vem realizado pelo dinheiro. Sabe por que perdeu o foco, irmão? Perdeu o foco da ovelha. Perdeu o foco, aleluia, das ovelhinhas. Perdeu o foco das ovelhas. Aleluia, não tem mais a ovelha por qualidade, que é a ovelha por quantidade. Por que é o médico? Por quantidade, varão. Tem que ter por qualidade e por quantidade. Tem que saber cuidar. Tem que saber tratar. Quem é tu, evangelista Fábio, vai falar isso? Não sou ninguém, mas estou tentando. Eu estou lutando para chegar à perfeição. Porque pegar isso para você é fácil. Não viver, aleluia, é hipocrisia. Mas estou aqui, aleluia, para aprender. E para ensinar quem quiser ensinar. O que o menino falou em casa falou, irmão Fábio, posso vir um domingo aqui na sua casa para você me ensinar a palavra do Senhor? Falei, amém. O dia que eu estiver aqui em casa, você pode ver sim, irmão, que eu estou pronto para ensinar. E detalhe, eu não vou cobrar não, porque eu não sou mercenário, eu não sou lobo. Aleluia. Porque a nossa função é pastorear. A
função de Jesus não é pastorear. A função dos pastores é pastorear. A nossa função é pastorear, levar a palavra de Deus para os pobres necessitados que necessitam da palavra do Senhor. A nossa, aleluia, responsabilidade é levar a palavra de Deus para aqueles que necessitam ouvir, aleluia, a palavra do Senhor. Que seja, aleluia, homens e mulheres responsabilidade com a palavra. Aleluia, que venha cuidar das ovelhas, para que não venha se cumprir o que está escrito em Jeremias 23. Ai dos pastores. Ai dos pastores que cuidam mal das ovelhas do Senhor, vai ser cobrado, irmão. Aleluia. Temos visto ovelhas se perdendo. Se você passar perto de mendigo, ele diz que é desviado, só da igreja por quê? Com uma palavra. Aleluia. Porque você não volta, eu não vou voltar a nada. Por que tu não vai voltar? Ninguém veio aqui para me buscar, saber como é que eu estou. Aí surge aquela palavra. Aleluia. Estive preso, não posso me visitar. Tive fome, não me desse alimentação. Muitos que são mendigos, muitos que são perdidos por aí pelo esse mundo. Aleluia. Muitos, aleluia, saiu por causa de uma palavra. E ninguém foi levar uma palavra para ele até hoje, por quê? Por quê? Será que estão brincando? Aí quando o pastor vem em cima montado, em cima de um cavalo branco, aí quer ver com você que você vai dizer. Eu falei, eu não quis ouvir. Eu não sabia. Não sabia o quê? Os pregadores estão pregando. Os pregadores estão falando a palavra. Os pregadores estão ministrando a palavra. Não sabia o quê? Quem tem ouvido ouço que o Espírito da igreja. Aleluia. A palavra de Deus diz, em Apocalipse capítulo 3, verso 19. Aleluia. Eu castigo só aquele que amo. A palavra que diz, ele castiga somente aquele que ele ama. Se ele está chamando a atenção, ouça. Se a ele está servindo de cajado, leve o cajado. Não meu, Jesus. Aleluia. Não vamos encher a igreja para botar números, mas vamos encher a igreja de pessoas necessitadas. Uma vez o pastor contou uma história muito linda. Eu guardei na palma do meu coração. O pastor, aleluia, naquela igreja, naquele dia. Ele, aleluia, estava demorando uma igreja. Aleluia. Ele começou a relatar. Aleluia, que ele se vestiu de mendigo e sentou na cadeira. Aleluia, da igreja. O que veio me acontecer? Aquela cadeira ficou vazia. Aquela cadeira ficou sem ninguém. O pastor estava aleluia, vestido de mendigo. Botou alguma coisa para ficar com mau cheiro. Todo mundo olhava ele de rabo de olho, olhava de lado. E não dava nem um pingo de confiança. Dizendo, esse aí é só mais um mendigo. Esse aí é só mais um, aleluia. Esse aí é mais um que vai morrer na sarjeta. Numa vida desgraçada e desvalida. Aí o pastor chega. E o povo preocupado, o pastor, o mendigo sai, chega o pastor arrumado, aleluia, sobe no púlpito e diz, eu cumprimento a todos.